pessoal, tudo bem? Estamos aqui iniciando mais um Cena Legislativa. E o programa de hoje é um programa mais do que especial, é comemorativo, é de celebração, que a gente no Cena Legislativa estamos comemorando, essa é a palavra, um ano de gravações, de produção, de divulgação dessa ideia que eu considero extremamente exitosa, que é o Cena Legislativa. E aí, só para iniciar, antes de introduzir aqui o nosso convidado, eu vou trazer aqui alguns números que são bem significativos do nosso Cena Legislativa. Em um ano, a gente já superou mais de 7 mil downloads, né? Foram mais de 45 convidados, 24 horas de episódios, né? Isso desde outubro de 2023. E aí, mais de 24 horas de programação gravada. Então, são números superlativos. E para falar um pouco sobre o programa, comentar essa ideia e como ela foi produzida e os próximos passos, eu trouxe uma figura que, desde o início, foi sempre um entusiasta da ideia. Começamos a construir, pensar esse projeto, sempre trouxe uma perspectiva de autonomia, de independência, e aí, sem muitos preâmbulos, chamar o nosso convidado de hoje, Dr. Ronald Pedrosa, médico, diretor executivo aqui da Pro Produções, que a gente grava e que dá todo o suporte técnico, jornalístico, de produção para o Cena Legislativo. Primeiro, agradecer. Eu sei que seu tempo é corrido, né? Tem que se dividir em várias funções. E agradecer também, Dr. Ronald, pela abertura, pela ideia, pela construção, pela produção coletiva. Eu vejo sempre que você tem essa ideia de produzir coletivamente, está sempre aberto a novas ideias. Obrigado por aceitar estar aqui com a gente nesse momento de celebração. Legal, Cleiton. É um prazer enorme estar aqui. É uma satisfação e uma honra participar desse programa comemorativo de um ano, né? Sendo produzido aqui nas nossas instalações, né? E um programa que é um programa sem viés, né? Um programa que dá espaço a todas as pessoas para elas apresentarem as suas opiniões, propostas, difundirem o que fazem das mais diversas áreas. Eu acho que ao longo desse ano você trouxe diversos convidados de vários nichos. Nós tivemos aqui figuras políticas importantes de vários partidos. Nós tivemos pessoas do secretariado, nós tivemos pessoas juristas, né, discutindo a jurisdição eleitoral, propaganda eleitoral. Nós dentro desse seu programa, do nosso programa, que é um programa de todos, não é um programa só seu, né? Esse programa, quando vai ao ar, ele deixa de ser seu, né? Ele passa a ser de todo mundo. E aí a gente abriu essa oportunidade. Eu achei fantástica a forma como vocês receberam a ideia, conceberam a ideia e pariram a ideia, né? E tiveram esse filho que faz agora um ano. Parabéns. Perfeito, perfeito. Aí eu quero aproveitar aqui e aprofundar um pouco mais. Você falou da questão da independência do Cena Legislativo. A gente pode pegar a listagem dos nossos convidados e a gente vai ver os perfis mais diversos, né? A gente vai ver lideranças da direita, lideranças da extrema esquerda, a gente vai ver figuras de centro, figuras do interior do estado. A gente trouxe aqui, teve a oportunidade, que muitas vezes não tem visibilidade, Ronald, né? Por exemplo, uma Câmara Municipal do município do interior que não tem estrutura de comunicação, por exemplo. Então, a gente abriu aqui a oportunidade de vários presidentes, né, de vários legislativos municipais apresentarem, fazer uma prestação de contas, trazerem ideias, projetos. Então, isso também foi muito salutar. Fizemos uma interface muito bacana com a academia, trouxemos professores, analistas, jornalistas, a imprensa também se fez presente. Eu acredito que, dentre esses convidados,
nós tivemos pelo menos um representante de cada um dos grandes veículos de comunicação aqui do Ceará. Estiveram aqui, contribuíram, debateram, e isso faz toda a diferença. Porque o nosso programa, e aí é interessante para quem está nos assistindo, nosso programa é sem cortes, doutor Ronald. Então, aquilo que o convidado expressa, apresenta, eu estou falando isso porque muitas vezes tem programas da seara política em que você tem todo um enquadramento de cortes, né? De isso não fala, isso fala. Então, o nosso programa, e quem está assistindo e quem já participou sabe disso, nosso programa não tem cortes, é um bloco, a gente deixa o convidado falar à vontade, expressar sua opinião, desde que isso seja feito, e eu faço questão de deixar isso muito claro, porque essa não é apenas um princípio meu, mas é um princípio também da PRO, de que seja feito com ética, né? Aqui não é um espaço, a gente nunca teve aqui ao longo desse primeiro ano, nunca teve ofensas gratuitas, utilizado dessa cadeira para atacar X ou Y, e a gente deixa isso muito claro para os nossos convidados, até porque esse não é o objetivo do Cena Legislativa, né? A ideia do programa, aliás, a ideia do podcast, quando a gente começou a imaginar essa sala, a ideia era dar espaço às pessoas que não tinham essa oportunidade. Isso. Então, inicialmente, eu gravei um podcast que era trazendo pessoas do esporte amador, para as pessoas poderem conhecer o espaço e poder ter uma visibilidade. E, a partir de então, essas pessoas passaram a ter um podcast, que é um podcast da Federação de Triatlo, que é o Tricast. Então, eles falam sobre triatlon. E aí, a partir de então, vieram vários outros podcasts. E a ideia desse podcast do Cena é poder apresentar o político que muitas vezes a pessoa só vê num determinado período. Não só o político, as pessoas que aparecem dentro dessa cena política, né? Da cena legislativa, que é o presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Então, ele veio em uma oportunidade mais precoce, falou sobre a importância das leis, de como se portar. Isso tudo é muito importante dentro desse período que a gente vem passando e do que vem acontecer, né? Então, que bom que a receptividade, as pessoas que vieram, elas vieram com esse intuito também. Como você falou, ninguém que veio aqui para bater em A, B, C. Isso. As pessoas vieram para apresentar suas propostas. Alguns comentários, algumas críticas devem ser feitas. É assim que deve funcionar, né? Isso é interessante, Ronald, principalmente devido ao momento que a gente vive. A gente vive um momento marcado por polarizações rasteiras, né? Muitas vezes superficiais, em que o debate ele se perde, né? Basta a gente ver hoje o que se transformou os debates eleitorais. Sim. As pessoas não debatem, os candidatos não debatem. Então, você tem muito mais uma arena de troca de ofensas, em que aquela pessoa que está assistindo aquele programa, ela não vai ter nenhum tipo de retorno no que se refere a pensar algum tema que ela queira ouvir sobre a sua cidade, né? Sobre juventude, sobre habitação, sobre saúde pública. Então, assim, você não vê isso hoje nos debates. Não, é muito difícil. Muito difícil. Então, por exemplo... Os candidatos, na grande maioria das vezes, eles aproveitam o tempo dele para agredir A, B ou C, entendeu? Isso a sua área, por exemplo, essa área de saúde. Os debates poderiam ser utilizados para discutir logística de distribuição de medicamentos, o próprio formato da rede, que foi... vai aumentando as demandas, então a rede tem que ir se aperfeiçoando. Modelo de contratação dos profissionais, né? Então, isso acaba passando ao largo dos debates, e por isso que um programa como esse, que resgata o debate, porque essa é a ideia... Quando a gente coloca cena legislativa, porque a ideia do legislativo é o quê? É debater as grandes questões da cidade, do estado, do país. Quais são as grandes questões? E aí a gente teve a oportunidade aqui... E a escolha do nome foi exatamente em relação a isso. Sim. Que eu me lembro quando a gente resolveu fazer a história de qual o nome vai ser, cena política, e cena legislativa foi o nome exatamente por conta disso. Resgata a ideia, né? Então, a gente teve aqui 2 programas, por exemplo, sobre inteligência artificial, inclusive com profissionais...
que debateram aqui sobre o futuro do mercado de trabalho, o que vai ser o jovem hoje, que tem 15, 16 anos, como é que ele vai... A engenharia completamente diferente, quem estudar engenharia completamente diferente, a docência completamente diferente, as ciências da saúde completamente distinto. Então, assim, são debates que já não são mais para o futuro, já são debates do presente e que já impactam a nossa vida, né, nas mais diferentes áreas. Então, a ideia do podcast é justamente a gente atualizar esses debates, trazer para falar quem realmente tem algo a dizer, a contribuir, e a gente sabe, tem esse cuidado, né, de trazer convidados que realmente possam, dentro da sua área, de movimentos sociais, da um aprendizado contínuo, né? A partir do momento que você traz um convidado que tem a oferecer um conhecimento que você não tem, é uma conversa entre amigos. Então, aqui você está para aprender do jeito que eu estou para aprender com o meu convidado, entendeu? Então, permanente, acho que isso é muito importante. Permanente, até porque a gente não tem esse conhecimento vasto sobre todas as áreas. Sim. Então, a gente viu aqui, por exemplo, eu conheci aqui políticas de secretarias, tanto do município de Fortaleza como Secretaria do Estado, que eu não conhecia. O secretário apresentou aqui, olha, a gente tem um programa na Secretaria de Saúde de Fortaleza que é isso. Como é que falta isso? Cadê a comunicação desse projeto? Tem que ser difundido de uma forma melhor para as pessoas conhecerem. Porque um programa que não chega à população, ele não é utilizado. Né? Não adianta você ter uma segunda opinião, que é um programa que eu achei bacana, da Secretaria Municipal de Saúde, mas que é muitas vezes desconhecido. Né? As pessoas acabam não acessando. E o próprio secretário confirmou, realmente, você tem razão, a gente precisa divulgar mais, precisa fazer um trabalho articulado com a comunicação. Isso é muito importante. A gente tem algumas coisas dentro da área médica que acaba sendo uma discussão, um podcast, né? Porque não é um podcast, porque não é gravado, mas você faz muitas vezes essa the second opinion, né? A segunda opinião, para você pegar a opinião de uma pessoa que está distante, né? Então você tem essa discussão. Aqui a gente teve gravação de programas que foram gravados com pessoas fora, em São Paulo. Então o Pode Vir gravou com um educador fora, entendeu? Isso é muito interessante. Você apresentar essa proposta para as outras pessoas. Amplia, né? E aí, antes da gente começar a gravar aqui, eu estava conversando, a gente falando sobre o estúdio, sobre os novos espaços aqui da Pro. E aproveitar, já que você está aqui, Ronald, você apresentar aqui para a gente esses novos investimentos da produtora, né? Em novos espaços, em novos equipamentos, em novos formatos, nessa atual modernização permanente que a produtora se propõe e propõe a todos os seus parceiros, né? Então, você fizesse assim... Aos nossos parceiros. A ideia é trazer cada vez mais as pessoas para dentro da produtora para elas poderem conhecer bem o serviço que a gente faz. A ideia inicial do podcast foi movimentar mais a produtora, ter pessoas circulando aqui dentro, isso gera mais trabalho, gera mais conhecimento. O podcast é uma forma de que você tem de se apresentar, é o que a gente está discutindo. Você pode gravar um podcast de 20 minutos, isso gerar conteúdo para a pessoa divulgar nas suas redes sociais, que podem perdurar um mês todinho, tá? E as pessoas têm um aprendizado com isso, elas passam a lhe conhecer. A gente tem colegas médicos que investem muito nisso, a gente tem pessoas que trabalham com finanças, que mexem com isso. A gente tem pessoas do esporte. Então, a gente fez primeiro essa sala que foi projetada, foi desenhada com muito carinho. Teve muitas discussões a respeito da cor da parede. Então, a cor da parede era uma cor mais bonita, mas ela não realçava tanto na hora da filmagem. Então, a gente mudou depois a cor da parede. Tem essa parede com esse tijolinho refratário, que depois foi um desejo meu que eu fiz. Tem a parede branca. Então, tudo isso foi desenhado e foi feito com muito carinho. As cortinas que ficam ao redor, porque a gente pode configurar a sala do podcast da forma que a pessoa quiser. Então, você tem essa configuração com as plantas, com as prateleiras, mas tem uma pessoa que apresenta o podcast, que é a Mariana Marques, que é o Desculpe o Huawei, que ela fecha toda a cortina e bota uns caixotes de supermercado e fica com 2 palmeiras aqui dentro e fica um podcast completamente diferente, entendeu? Tudo dentro da mesma sala. Eu queria botar uma janela de vidro aqui atrás, para o pessoal ficar assistindo a gente do outro lado, tá? Legal. Mas a ideia desse podcast inicial foi trazer as pessoas aqui para dentro. Para o próximo ano, a gente está planejando ter uma sala 2 de podcast, já está pronta. Está faltando só terminar a parte acústica, é uma sala mais
é uma sala menor, é uma sala que vai gerar uma intimidade maior entre os dois convidados. É uma sala que permite a gravação de conteúdos de mais diversos tipos. Hoje em dia, existe as pessoas que fazem um conteúdo para apresentar. Por exemplo, tem um colega que faz um podcast sobre fisioterapia, então ele discute imagens no computador, então ele fica apresentando isso. Então, essa sala é uma sala menor que permitirá isso. É uma sala que vai ter uma acústica bem diferente, uma decoração diferente para isso. E a gente tem um estúdio grande, né? É um estúdio maior que permite gravações de conteúdos de programas, até programas de auditório. Então, a gente tem um estúdio bem maior que permite que as pessoas façam isso. Eu queria até fazer um debate político aqui dentro, mas a segurança não permite, né? Não, e aí fica muito complicado, porque aí teria que ter... Até fiz 2 ou 3 entradas diferentes para que os mais diversos partidos pudessem estar presentes. Mas aí fica mais difícil realmente por questões de segurança, os próprios candidatos e tal. Mas o desejo que a gente tem aqui, o projeto, a proposta, que foi iniciada com o Coronel, que é o meu pai, né? É que as pessoas possam ter voz, sabe? Assim, o Coronel sempre deixou bem claro, apesar de ser coronel, ele só é coronel porque ele manda mesmo, é que as pessoas possam ter voz, elas possam ter a sua voz, possam apresentar os seus trabalhos, independente de quem elas sejam, A, B, C ou D. Então, a ideia da gente é trazer cada mais pessoas aqui para dentro, né? Além disso, a produtora tem uma responsabilidade de transmissão de eventos. Então, a gente faz transmissão de programas esportivos, a gente faz os jogos da Série B, Série C, Série D, Sul-Americana, transmite alguns eventos políticos para a Presidência da República. Então, a gente tem todo um trabalho que é feito dentro da empresa, né? Então, isso gera um engajamento de várias outras pessoas. E sem essas pessoas, isso não seria possível, né? Então, assim, não é só o pensamento do coronel, é o que o coronel fez com que essas pessoas pensassem, entendeu? Então, assim, a gente tem funcionários que estão aqui que estão com a gente há mais de 20 anos, né? Assim, e essas pessoas entendem toda a filosofia da empresa. Então, é uma empresa familiar, mas que tem uma família que é de todos, né? Nós somos várias pessoas aqui, desde do pessoal que trabalha por trás das câmeras, pessoal que faz o corte, pessoal que faz a edição. E mesmo a gente trazendo hoje pessoas mais novas, essas pessoas têm assimilado o que a gente faz, entendeu? Como a gente faz, o modo de cuidar das pessoas. E isso é que o coronel tinha de melhor, eu acho, que é cuidar das pessoas. Perfeito. Então, a gente faz isso dentro da empresa. E sempre muito gentil, muito cordial. É. E assiste aqui os nossos... Isso. Para quem não sabe, a gente tem 2 câmeras, 2 televisões lá fora, que transmitem os programas em primeira mão, né? Sem corte, sem edição, sem nada, para as pessoas que ficam lá fora. Então, na antessala que a gente tem aqui, agora a gente vai ter uma outra sala para recepcionar os convidados ali, Perfeito. Que eles vão poder ficar de uma forma mais confortável. E lá fora, na recepção, onde o coronel fica sentado com a dona Graziella, eles ficam assistindo os programas em primeira mão, e depois, quando a gente sai, eles já comentam. É capaz dele já terem chegado, já estarem lá fora esperando a gente. Muito bom. Isso. Muito bom. E aí, eu quero destacar também, Ronald, um ponto fundamental aqui do programa, a recepção dele no meio político, né? Assim, sempre que eu estou pela Câmara Municipal ou pela Assembleia, e encontro com vereadores, com deputados, com assessoria dos parlamentares, já há um desejo de participar do programa. Quando é que vai ter, vai ter espaço? Como é que a gente faz? Como é que... vamos agendar, o deputado está com um projeto que ele quer falar no programa. Isso é legal, porque, por exemplo, dentro da Câmara, por exemplo, hoje eles têm um podcast que eles apresentam o vereador para a população. Então, eles passam a conhecer o vereador de uma forma diferente. Ele desnuda o vereador, ele vai sem o terno e a gravata, ele vai com a camisa de malha, ele vai para se apresentar para o seu eleitorado, para as pessoas. Que a Câmara é a casa do povo, né? A Câmara é a casa do povo. Então, eles têm que conhecer os seus representantes. E o podcast permite isso. O cara está lá e ele faz perguntas sobre a família. O cara, geralmente, se restringe muito a falar sobre isso. Mas é muito interessante essa parte. Sabe? E fica mais livre, mais aberto. Humaniza, né? As figuras. Essas pessoas têm que ser mais humanizadas. Né? De uma forma geral, não só pela gente estar presente. Claro, claro. E a população quer saber, gosta de se sentir mais próximo, porque é outro desafio também do legislativo, né? Se fazer presente junto às pessoas, junto às comunidades, junto às demandas da população. Eu acho que
o Cena Legislativo ele contribui muito com isso também, né? De trazer de uma forma mais informal, porque aqui também não há muitas vezes o que acontece em entrevistas formais, doutor Ronald, de combinação de pauta, né? Sim. Eu vou te perguntar a coisa isso vai aqui. fluindo e Não, você vai isso, falando. assim, né? Às vezes, quando acontece de algum parlamentar, assessor, mas o que é que vai ser tratado? A gente vai tratar tal tema. Mas na hora surge outro, porque a conversa é assim. Né? Você nunca vai sentar com um conhecido, um amigo seu, e vai pautar uma conversa. E aqui funciona dessa forma, de uma forma independente, sem constrangimento, né? Porque o objetivo não é esse, o objetivo é deixar o convidado à vontade. E a gente fez isso ao longo desse nosso primeiro ano de vida. E eu não tenho dúvida, eu espero, Ronald também, acredito que sim, que a gente possa ter mais episódios, ter mais gravações, inovar também com o nosso formato, que a gente precisa, quando a gente está na comunicação, é um imperativo que a gente tem que estar sempre se atualizando, né? Formato, linguagem, convidados, modelo, roteiro. Os podcasts têm feito isso. Hoje em dia as pessoas assistem muitas vezes mais podcasts do que a própria televisão aberta, né? Então, assim, a gente tem a oportunidade de criar essa situação. A ideia é fazer cada vez mais programas ao vivo, com a participação das pessoas, entendeu? E algumas situações, por exemplo, os podcasts que mais arrecadavam, os caras tinham patrocinadores de empresas de comida, porque a gente está conversando aqui, né? E de repente é a hora do almoço e você diz, espera aí, vamos ligar ali para a cantina da esquina e pedir uma comida, né? Então, a ideia de ter interação com o público de uma forma imediata, eu acho que isso é muito importante. A gente está conversando aqui e uma pessoa poder fazer uma pergunta para mim ou para você no ar. A interação é sempre, a gente ganha muito e torna mais e cria uma expectativa, né? E o programa que é inicialmente para ser de 30, 40 minutos, ele pode virar 2 horas de conversa super agradável. Às vezes a gente termina por causa do horário, né? Você já tem um outro sujeito presente, Isso, né? Aquele que está lá nos comentários. Mas antes da gente finalizar, doutor Ronald, eu quero chamar a atenção aqui do Cena Legislativo, um ponto fundamental. A gente não produz, não vincula um programa desse se não for uma série de profissionais presentes, né? Que não estão aqui diante das câmeras, né? Mas estão presentes porque são responsáveis de uma forma ou de outra pelo produto, né? Ou na filmagem, ou no teste do som, ou na edição, ou no tratamento jornalístico, ou na divulgação. É uma rede, né, que perpassa todo esse processo. Então, quero agradecer a cada um dos que estão aqui na Pro Produtora e quero chamar uma pessoa em especial, nosso amigo jornalista Lúcio Shoa. Aí sim, por favor. O Lúcio é a cabeça do negócio, né? O Lúcio é que faz os convites. Posso perder tudo, a oportunidade. Né? Aqui, para quem não conhece, o Lúcio Shoa é o produtor do nosso Cena Legislativa e uma figura que também merece todas as nossas homenagens, porque desde o início, desde a primeira semente do Cena Legislativa, o Lúcio acreditou no programa. Mais do que acreditar, ele investiu no programa no sentido de ter um cuidado, né? Às vezes eu chego com uma proposta de convidado para ele disse, rapaz, isso aí vai dar certo, será que vai dar certo mesmo? E a gente vai alinhando, às vezes ele chega com uma ideia e vai pensando também em formatos de pauta. Então, é a pessoa que não está aqui diante das câmeras, mas certamente é a pessoa mais presente do Cena Legislativa. Perfeito. Pedro, eu acho que pessoa... E aí eu quero aqui, publicamente, para quem está nos acompanhando, quem está inscrito nos canais, quem divulga o Cena Legislativa, render aqui as minhas homenagens ao meu querido isso aí. Lúcio, pela atenção, pelo carinho, pelos convidados. Ele é alguém que recebe os convidados, que vai até o fim e cobra e vai sempre. Vamos melhorar, vamos ter uma ideia, vamos rever isso aqui. E isso, claro, que ajuda a produzir um material de maior qualidade, um material mais profissional, porque tem um outro olhar. Eu costumo dizer que quanto mais olhares, quanto mais mãos a gente tem no produto, mais ele fica polido,
Dr. Ronald, mais ele fica polido. Se eu produzo um material e passo para vocês, esse rapaz, isso aqui o começo não está legal, vamos mudar aqui, vamos mudar uma vinheta, vamos alterar aqui o som, aí ele já tem o seu olhar também. Se eu passo para ele, já tem um olhar dele e a partir daí a gente vai produzindo, de fato, um material mais interessante, mais atrativo. E eu acho que essa equipe que está aqui, né, da produtora, a equipe que não está aqui presente hoje, mas que faz parte, né, edita, ajuda a editar, ajuda a divulgar o Cena Legislativa. Eu quero, mais uma vez, agradecer, né, agradecer ao nosso convidado, Dr. Ronald, por ter acreditado nessa ideia e estender do Ronald para o Isaac, para o Castro, pessoas que eu tenho um carinho todo especial, que também não estão aqui, mas estão realizando dezenas de tarefas ao mesmo tempo, mas que são figuras que abraçaram o Cena Legislativo porque acreditam, aí eu vou repetir aí o coronel que deve estar nos assistindo, acreditam nessa democratização da comunicação. É isso, gente. Obrigado e parabéns pelo Ronald. ano. Espero que venham 2, 3, 4 e assim por diante. Com certeza. É isso, gente. Esse foi mais um e muito especial Cena Legislativa.